Fala, meus amigos, uma boa noite para vocês, espero que vocês estejam bem. Nós vamos de conta, né? Porque sem conta a gente não pode ficar. E nós vamos falar, como prometido, da história de Pinóquio. Que menino inteligente. O conto dele se passa por mais ou menos a idade que foi escrito por ano de 1883. É nessa época aí que foi escrito. A versão de Pinóquio, ela nunca foi traduzida ao pé da letra para que ela fosse colocada para nossas crianças, de forma nenhuma. Ela tem uma versão oculta, que eu vou trazer para vocês, macabra, que dá todo tipo de coisa ruim que você pensar. Ela tem até uma parte a parte final dela é a melhor que vocês vão ouvir. Então vamos lá. A história de Pinóquio é mais ou menos assim. Certo homem chamado Mestre Cereja encontra um pedaço de madeira falante. E ele vê aquele pedaço de madeira e resolve doar para um homem chamado Xespeto, ou Xispeto. Enfim, doa para esse homem. Esse homem não tem nada que ele quer fazer um boneco ou criar alguém para ser companheiro. Ele vê aquela situação de uma madeira que fala, ele pensa de entalhar e fazer um boneco para que ele possa ganhar dinheiro. E ele, quando começa a esculpir o Pinóquio, ele já vê que os olhos se movem, ele já vê que o sorriso que ele esculpiu já não é o mesmo, os dentes dele já são diferentes. É como se automaticamente ele já tivesse uma transformação própria. Muito bem. Quando ele acaba de esculpir o Pinóquio, ele pega e chuta o criador dele. Xespeto, muito bem. Ele sai correndo, corre, e encontra a polícia. A polícia pergunta por que ele está correndo. E ele fala que o pai dele agredia ele muito. A polícia vai até a casa, encontra o pai dele ou o criador dele, assim, e prende. E ele fica dentro de casa, não sabe o que fazer, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, e sente fome. Como ele não acha o que tem que comer dentro da casa, porque o pai já estava passando uns momentos difíceis, ele vai até um vizinho e fica batendo na porta. O vizinho vê que é uma criança e quer dar um susto e joga um balde de água. Nisso que joga um balde de água, o que ele faz? Ele sai correndo molhado. Ele tem a brilhante ideia de se secar na beira do fogo. Ele vê a porta do forno aberta, um forninho de açapão, e coloca as pernas lá dentro e acaba adormecendo. Quando acorda, a metade das pernas dele está queimada, perdido, virou cinza. Por sorte, Xespeto é livre e volta para casa. Ele conserta Pinóquio, coloca umas pernas novas nele. E Pinóquio, então, tem uma ideia assim: eu vou estudar, eu vou ser diferente. Então, o criador dele fala: olha, eu estou sem dinheiro, mas eu vou vender meu único paletó e vou fazer o seguinte: eu vou te ajudar. Foi lá, comprou uns livros, caderno, lápis e deu para ele. Mal chegou na escola, no primeiro dia, ele já vendeu aquilo tudo, queria viver na farra, ele sempre contando mentiras, sempre querendo passar a perna nos outros. Não é o mesmo Pinóquio que nós conhecemos. Ele volta para casa um dia, o pai dele não está em casa, ele encontra um grilo, o senhor Grilo, que é falado na história. Esse senhor Grilo dá os conselhos para ele: olha, você era um pedaço de madeira que ninguém queria, você perdeu suas pernas, você tem um pai bom. E ele, cansado de ouvir aquela ladainha, pega um martelo e dá fim à vida do grilo falante. Muito bem. Ele pega uma hora que o pai está em casa, ele sai na surdina e vai até a cidade, ver como é que é a cidade. Ele acha um circo, que tinha tipo umas maionetes. E o dono do circo fica olhando para ele e chama ele para dentro da casa. E olhou ele, pôs a mão nele, viu que ele era de madeira e pensou: eu vou assar ele, jogar ele no fogo e vou fazer um assado com outras coisas. Muito bem.
E Pinóquio contando da vida sofrida que tinha, para aquele dono do circo, como que ele foi criado, a vida que ele tinha sofrida com o pai dele. O dono do circo começa a chorar. Os dois choram e o que acontece? Ele pega, o dono do circo, dá 5 moedas de ouro e pede para ele ir para casa. Ele indo para casa muito feliz, ele encontra uma raposa e um gato. Ele conta a história para ele, eles querem roubar ele. Eles tentam pegar o dinheiro de tudo quanto é jeito, ele corre. E ele entra numa casa. Com muita dificuldade ele consegue entrar numa casa que quem atende ele é uma fada azul. Olha que coisa mais bonita agora. A fada azul, naquela casa, ele pergunta, cadê as pessoas dessa casa? Então, para eu não falar uma palavra que não pode ser cortada do vídeo, a fada fala, todos dessa casa já partiram dessa vida. Eu só estou esperando chegar o meu caixão para que eu possa ir embora. Olha que história maravilhosa para você contar com uma criança. E nessa conversa que ele está com a fada, ele fica feliz, começa a ter pensamentos e sai da casa. O gato e a raposa pegam ele de novo, levam para a floresta, com uma faca, tenta dar um jeito de acabar com a vida dele, mas a faca entorta. Então tiveram uma ideia de amarrar ele numa árvore pelo pescoço e tentar dar um jeito de terminar a vida dele ali. Só que no meio dessa luta, Pinóquio morde a perna do gato e arranca um pedaço da perna. Você vê que ele era um menino muito bom. E nisso ele pega, é pendurado, eles conseguem pendurar ele pelo pescoço, mas a fada aparece e tira ele daquela situação. E nisso ele volta para casa, muda um pouco o comportamento. Passando um tempo, Pinóquio muda, e até que um dia essa fada retorna para ele e transforma ele no menino. Mas a parte melhor do conto é agora. Quando transforma ele no menino, a gente acha que ele vai viver feliz para sempre. Não. O pai dele arruma um serviço para ele. Lembra do começo da história? Que eles estavam passando dificuldade? Ele tinha que carregar todo dia 100 baldes de água para ganhar um copo de leite. Lembrando que ele já é um menino de carne e osso agora. E assim termina a história de Pinóquio. Se você for falar, tem uma parte de escravidão infantil aí. Então você vê como todas as histórias não têm final feliz. Essa é uma versão que ninguém sabia. E eu estou trazendo para vocês conhecerem como é que é o lado mais macabro das histórias infantis. Deixa nos comentários qual tipo de história que você quer ouvir. Um abraço aí e se inscreve no canal.